Então, Hugo, como estás? Olá, Por aí? Nuno. Bem, obrigado. E tu também, por aí? Sim, sim, está tudo bem. Há ferreiros aí na Áustria? Conheço algum ferreiro? Há ferreiros, mas também eles aqui, por vezes, trabalham com espeto de pau, não é? Pois é. É o nosso provérbio, estava aqui a brincar Exato. um bocadinho contigo. E, pois, é o nosso provérbio que hoje escolhemos, que traz aqui uma certa contradição, não é? Uma certa incoerência aparente no provérbio, que é em casa de ferreiro, espeto de pau. Porque é que o ferreiro não é sempre ferreiro, mesmo em casa? Sim. Pelos vistos, não, no provérbio, pelo menos, ilustra esta ideia de que há momentos em que o desempenho, ou a produtividade, ou a profissão cessa, não é? E, Uhum. Sim. e que, neste caso, pelo menos no sentido mais literal, claro que pode haver outros sentidos, e que até podemos explorar aqui um pouco, mas aqui mais nesta ideia literal de uma profissão, e que ao chegar a casa parece que a profissão fica à porta, que parece que Uhum. até há, o provérbio aponta para isso, como uma orientação até deste género, apesar deste provérbio muitas vezes ser utilizado também num sentido crítico, não num sentido Uhum. de relação, parece. Sim, sim. No entanto, talvez por não ser tão visto esse lado, agrada-me o lado da validação do provérbio. Aparentemente é assim mais num estilo crítico, não é? Da validação da ideia, né, em si. Agrada-me mais por essa questão de que as pessoas não estão condenadas a ter que ser ou manifestar um modo de ser, melhor dito, em todos os momentos de vida. Quer dizer, isto seria ser prisioneiro, um ferreiro prisioneiro de si mesmo, ter que ser ferreiro em todos os momentos, não é? Só pode ser ferreiro. E não tem liberdade para não ser, nem em casa. Sim. Ora, agrada-me esta ideia assim mais da liberdade e de poder escolher em que momentos ser ferreiro e em que momentos não ser. Esse é um lado, acho que é interessante, da ideia da liberdade e da ideia também do modo de descanso, faça um modo de ser, neste caso um modo de ser profissional, e que em casa não, pelos vistos, ou em momentos, há determinados momentos mais íntimos, mais pessoais, aqui o caso é numa esfera mais pessoal, pode ser interpretada assim, numa esfera mais pessoal, não está ali em modo profissional. Uhum. 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 Que, antes de passar aqui a palavra, acho interessante também fazer aqui a ponte com a psicologia, uma vez que somos psicólogos, não é? E, hum, e com a psicologia enquanto profissão, que no nosso código deontológico está mesmo declaradamente isto, não é? Ou seja, em casa de psicólogo, bom, não é o espeto de pau, mas é não ser psicólogo, não exercer a atividade, não é? Neste Certo. caso de psicólogo. Porque não podemos ser psicólogos das pessoas que nos são próximas, porque não temos boa distância para isso, estamos implicados nas histórias, temos o olhar enviesado pelos nossos desejos, nossos medos, pelas nossas emoções, que estão muito cruzadas com a história das pessoas que nos são mais próximas, desde logo de família, mas mesmo entre amigos também não dá. Nós dois não podemos fazer terapia um com o outro, não dá porque somos amigos. Portanto, iria tornar a relação confusa também, Uhum. muito confusa e, enfim, também a relação terapêutica é afetiva, mas não é uma amizade, é diferente. Certo, certo. Não é uma relação familiar, ou uma relação de namoro, ou algo do género, outro tipo de relação. E então acho interessante também aqui este provérbio, também exatamente por esta alusão à nossa profissão, em que declaradamente no Código Deontológico está isto marcado. Há um contexto próprio para ser psicólogos, não é? E Certo. que isso é validado, mas há situações em que nem dá mesmo para ser, não podemos ser, estamos proibidos de ser.
não é? E que não seria bom ser ou certo. estar a fazer isso dessa maneira. Portanto, ser psicólogo dos próprios filhos, por exemplo, quer dizer, não dá, apesar enquanto pais, temos uma visão psicológica, mas não conseguimos é ser psicólogos das nossas próprias crianças, dos nossos Ou ter filhos. uma relação terapêutica Terapêutica, tradicional, não. vá. Ação terapêutica, não. É, seja de crianças, adolescentes, enfim, não dá. Mas, curiosamente, noutras atividades dá. O ferreiro até poderia ser ferreiro em casa, não é? Aí não está proibido de ser, é diferente. Não é? Sim, sim. Mas no caso dos psicólogos, pois não dá mesmo. Não Sim, dá sim. mesmo. Não dá mesmo e até pode trazer problemas mesmo a nível da vida privada dentro da família. Pois pode, né? Pois pode. E, de facto, ah, sim, porque é abusivo, não é? Também em termos de trabalho psicológico, fazer isso com alguém próximo. É Uhum, abusivo, utilizar os conhecimentos técnicos da psicologia, sim, ao fim e ao cabo também para causas próprias, porque estamos ali implicados. Seria para causas próprias, muito certo, pessoais. certo. Então, estaria ali sim, seria um abuso profissional, não é? Claro que sim, claro que sim. Isso. Mas passar-te aqui a palavra. Eu pegava naquilo que tu mencionaste antes, que é que este provérbio também tem um lado, se quisermos, crítico, pronto. É, Ou seja, quando se diz em casa de ferreiro, espeto de pau, muitas vezes, não sempre, quer-se dizer que fazes de uma forma profissional e bem determinadas coisas na tua vida, porque sejas porque és ferreiro, não é? uhum, Neste caso. sim, No entanto, na tua própria vida, não é? Na tua própria vida, sim, na tua própria vida privada, digamos assim, contigo próprio, com os teus, fazes de outra forma, né? Ou até contigo próprio, né? sim, Ou, sim. ou se quisermos num profissional de saúde, seja psicólogo, seja médico, seja enfermeiro, dá a receita, não é? Dá o conselho, dá a terapia, mas depois não aplica esse conselho, essa receita, essa terapia na sua própria vida, não é? Faz as coisas Pois, de forma diferente, não é? Isto também nos leva a pensar que é mais fácil, se calhar, às vezes, ser mais assertivo e ser mais organizado quando estamos a aconselhar ou a dar, a mostrar o caminho, não é? Seja a aconselhar, a ensinar, uhum, a fazer terapia, até inclusive, não é? E quando é aplicar a nós próprios, hum, seja por preguiça, seja por desmazelo, ou seja, até às vezes falta de distanciamento, não é? Porque uhum, quando nós damos um conselho ou dizemos, mostramos a alguém o caminho, nós vemos as coisas de fora, né? Às vezes, estando dentro das nossas próprias vidas, é mais complicado, às vezes, adotarmos aquilo que seria o melhor caminho ou aquela que seria a melhor receita, não é? Porque estamos tão dentro de nós, que, pronto, neste caso, o espeto acaba por ser de pau. É um bocadinho assim, pois, sim. né? Assim, agora fiz aqui uma associação com uma ideia, face àquilo que estavas a dizer, que este provérbio também me parece apontar para um olhar mais atento para o exterior e não tanto um olhar atento para aquilo que nos é mais próximo, Uhum, mais uhum. igual. Então, Sim, a pessoa ser muito cuidadosa, em termos profissionais, por exemplo, sim,
literalmente o verbo diz, mas depois em casa ser muito pouco cuidadosa. Se houvesse um desleixo, as pessoas mais próximas, não é? Enquanto que os clientes não é? Os clientes Sim. faz se a produtividade profissional fosse um valor acima até do bem-estar da família ou bem-estar pessoal. Uhum, uhum, uhum. E, e é um provérbio que parece também traz aqui, face à nossa modernidade, parece que encaixa bem. Ainda vivemos muito neste modo de que para estar bem na vida, parece que temos que ser altamente produtivos e passa muito pela profissão, pelo sucesso profissional, e que é isso que é revelador de uma boa biografia, vá, um sentido para a vida, quase. Certo, E quem não for muito bem sucedido profissionalmente, parece que tem uma vida desastrada. Vá. certo, certo. É. E é, é então ainda um olhar cultural, social, que nos influencia nas nossas vidas. Sim, para o desempenho, parece que o desempenho é o que conta. Claro que em família não estamos tanto no modo de desempenho, lá achamos. Ma- e- mas como o desempenho é o que parece que é mais valorizado, é aí que as pessoas parece que se dedicam mais, ou muitas pessoas dedicam-se muito às profissões. Hoje em dia parece-me que ainda há muito disto, não é? Desta tendência a valorizar mais a profissão do que a família ou a vida mais pessoal. E, bom, pelo menos a sociedade continua assim organizada. Passamos muitas horas a trabalhar e muito poucas de vida útil, não é? Diária com as nossas famílias, com os nossos amigos, nas relações de namoro. Pelo menos no modo adulto isto torna-se difícil. Uhum, E já uhum, para não falar também, isto começa cedo, não é? As crianças também passam muito tempo na escola, também porque os adultos passam, não é? As crianças também parece que têm que se habituar a este estilo de vida que interessa é as aprendizagens, os desempenhos, as notas, não é? uhum, uhum. Claro que depois não é só isso, na vida escolar também há o contacto com os outros, as amizades, mas o tempo dos intervalos não é o tempo maior, é o tempo das aulas. Certo. O tempo do convívio não é o maior nas escolas. Ah, Vou falar aqui já da escolaridade obrigatória. Portanto, penso que também está isto. É um provérbio que está, parece bem ajustado à cultura dominante. Uhum, É a cultura ainda muito o trabalho, o desempenho, a produtividade, revela quem somos, como se isso sim. fosse o importante. Então, o provérbio até fala disto mesmo, não é? O ferreiro é assim identificado, é identificado pela profissão. É a profissão. Parece que a pessoa é a profissão. Em casa de ferreiro, não é casa do senhor não sei quantos, que é ferreiro também, não é? É em casa de um profissional, ferreiro, espeto de pau. Portanto, a profissão que revela ou que manifesta a identidade. Sou psicólogo, ou sou ferreiro, parece que Uhum. fica fechada ali a identidade. É como se dissesse, como ao se dizer em casa de ferreiro espeto de pau, se estivesse um pouco a subvalorizar ou até denegrir o lado privado ou o lado extra profissão da própria pessoa, não é? Que aí concordo É. contigo, embora naturalmente a profissão nos define em grande parte e na maior parte dos casos fazemos as coisas porque gostamos delas, não é? Não, infelizmente não em todos. Mas também é aquele lado fora da profissão em que poderemos ser um pouco mais criativos e um bocadinho mais, não criativos, mas diferentes, mais fugir um bocadinho à norma, lá está, usar o espeto de pau, porque não, não é? E É. qual será o problema daí, não é? Qual será o problema de fazermos as coisas diferente, de forma diferente Hum. e não tão profissionais
e tão É, certinhas como às vezes elas são supostas ser na vida, na nossa vida no trabalho, né? sim, esta ideia de que não precisamos de ser profissionais na vida, não é? Ser profissionais na área profissional, sim, mas ser Uhum. profissionais de uma maneira abrangente na vida, que cansativo. Sim, Digo que é teres que estar constantemente em desempenho, em produtividade, em fazer, na lógica do fazer. E não na. Também há os outros contextos, o simples estar, ter tempo para estar com os outros, não é? Modo de convívio, sim, em que não é necessário fazer nada. O dou de ferniente, não é? Que também precisamos disso, todos nós, não é? A uhum, ideia de que uhum. não, ali não está a ser esperado qualquer tipo de desempenho. Basta estar Certo. presente, basta deixar fluir, seja lá o que for, mas de uma maneira assim mais espontânea, sem uma responsabilidade tão grande para obter Uhum. resultados, é uma coisa assim mais mecânica ou comercial ou sim, profissional. E Não fazendo, não seguindo todos os procedimentos à risca como seria suposto, dando pois, asas um bocadinho mais a fazer as coisas ao improviso e como estavas a dizer, sim. à espontaneidade, né? Atrás da espontaneidade. Pois, aliás, agora até me lembrei, depois disto estamos aqui a falar, há uma pergunta muito típica em Portugal, não é? E, que se faz às crianças, ainda se continua a fazer. O que é que tu queres ser quando fores grande? Pô, O que é que queres ser? Isto está-se a apontar para o quê? É para a profissão. É para a profissão. sim, Ser. O que é que tu queres ser? Já traz subjacente, há ali muito subjacente a ideia de que se espera uma resposta da profissão, não é? O que é que tu queres ser profissionalmente na vida? quando fores grande, sim. Quando fores grande. É. Não Portanto, sabem não elas que pode. irão estar na idade dos 20 e ainda não têm a certeza. Provavelmente Pois, pode acontecer que sim, mas. mas esta equivalência entre ser e e profissional, não é? Já se faz isto às crianças. O que é que tu queres ser quando fores grande? É, E, e, e se a criança não responder que quer ser médico, ou engenheiro, ou psicólogo, ou ferreiro, é porque está enganada. Se a criança disser, eu quero ser, quero ter uma família, quero ser pai, eh, eh, se calhar, não era isso que eu estava a querer perguntar. O que eu estava a querer perguntar era a profissão, que tu queres ser profissionalmente. Aí, porque a pergunta está muito conduzida para isso. O que é, é que tu queres ser? Tem, portanto, uma equivalência que parece passar na cultura, de uma forma implícita, mas depois espera-se a resposta explícita, não é? De que ser é igual a é, um profissional de qualquer coisa. é, E é. quem não for profissional de qualquer coisa parece que não é um ser humano. Parece quase no limite, não é? Falta-lhe ali algo substancial, que é, então, mas o que é que tu dás de utilidade ao mundo? Parece que tem que se dar uma utilidade ao mundo, não é? Certo. Não se está a dar algo de útil ao mundo, à comunidade, olha, então, assim, não. É, é. Ser, vens para aqui para trabalhar, não é? Portanto, tens um NIF à partida, um número de identificação fiscal à nascença, não é? Portanto, há que É, produzir, há que há que produzir. produzir. Portanto, há aqui qualquer coisa também de uma perversidade, né? Qualquer coisa assim, um bocadinho mais maligno, que ainda existe na nossa cultura, que se olha pouco para simplesmente o ser humano e, e olha-se bastante para a produtividade, para o desempenho, para É. aquilo que hoje nos podem dar, não é? Ou que podemos Uhum. dar aos coisas objetivas, concretas e úteis, a É, utilidade mecânica, a função, é, 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 funções funcionais, é, o é. modo de estar em função, e não de uma forma mais inteira, mais Sim. enquanto ser, que também, em parte, temos funções, mas não ser reduzidos a uma função é que É, é, no mínimo, muito triste, é, não é é? redutor, não é? É triste, sim.
sim, vitriste, produtor, e, portanto, que fere a dignidade humana também. E, É, portanto, enfim, uma crítica, não é, assim, mais à ideia deste modo funcional em que ainda vivemos na nossa sociedade, e acontece muito, acontece de facto muito, e utilizamos a expressão eu sou para a profissão, eu sou psicólogo, sim, sim. e utilizamos sobretudo para isto. A ideia que me dá é que utilizamos mais esta expressão mais vezes, muito mais vezes para isto do que para outras coisas. Um ponto de vista interessante o qual eu também subscrevo e, e penso que vale a pena a reflexão e levar o provérbio neste sentido, porque realmente nos faz falta refletir sobre estas questões, onde é que estamos em que papéis é que desempenhamos na vida e o que é que devemos valorizar e para onde é que devemos olhar, não é? Sim, e onde também passa por cada um de nós olhar para essa questão e não nos ficarmos só por aí. Sim, também temos o papel profissional enquanto adultos. A maior parte das pessoas precisa também de trabalhar, quer se gosta Também, ou não claro da que sim, claro que profissão, sim. mas ser reduzido ou só praticamente olhar-se para isso, bem, dá Oh, muitos oh, problemas, é, por exemplo, das relações de casal. Mas sim, as pessoas muito dedicadas ao trabalho, como é que depois vivem a relação de casal? sim. Deve haver É, lá algum também não. problema depois, acaba por haver. Nem que seja o problema de sentirem que sabe a pouco da relação de casal. No mínimo isto, não é? Pode É, não haver assim, um problema muito grave, mas olha, pronto, é o tempo que temos, não é? É assim uma coisa assim muito é, menor e que sabe a pouquinho. Na melhor das hipóteses, se isto estiver a ser vivido assim, sabe a pouquinho depois de estar no modo de uma relação de casal ou em é, é. família, quando as profissões parece que têm uma grande carga, desde logo, de horas. São dezenas de horas que a maior parte das pessoas trabalha por semana, várias dezenas de horas. Sem dúvida. O que é que fica? Não fica pouquinho, ficam os restos, não é? Depois ficam os restos É para triste, é outras triste. facetas de vida. É Ficam triste. restos. Tanto que venha o espeto de pau, mais vezes, não é? E menos o modo de ferreiro para equilibrar um bocadinho as coisas. E o Portanto, o espeto de ferreiro que chega pau e o espeto de plástico e de papel e de claro, madeira. de Madeira de outros, pau, né? de outros materiais mais Sim. lúdicos, mais assim, espontâneos e criativos, como estava já a dizer, e que permitam a pessoa se libertar, sim, também destes grilhões assim, funcionais, É. do sucesso profissional, como se isso fosse o sentido da vida Uhum. geral para a humanidade. Mas não me parece que depois a humanidade esteja a beneficiar tanto deste tipo de fenómeno, não me parece. É. Tantas vezes que também são experiências deste género que depois vêm aos consultórios e que mostram que as pessoas não se sentem bem a viver assim. Sem dúvida. Então, mas passando assim, agora a palavra novamente, Hugo, até para fazeres assim a continuidade e o fecho, se ficar assim contigo aqui do nosso episódio. Não, Já falei aqui muito hoje. não, temos estado a falar dos dois e pronto, como estava a dizer há pouco, em casa este provérbio ahm, tem dois lados, não é? O lado para ser levado para o lado crítico que a pessoa não está. Aliás, quando ouvimos este provérbio, penso que é a primeira reação é levar as coisas ahm, para uma espécie de falha, não é? Tipo, tu falas tão bem, dizes as coisas, dás conselhos tão bem, receitas tão bem, e depois na tua própria vida parece que não segues o tal exemplo, não é? Ou é difícil.
dar o Hum, exemplo, também nos remete para aquele dizer que é olha para o que eu digo e não olhas para o que eu faço, não é? É um bocadinho isso, não é? sim. Portanto, isto seria o, Uhum. uma forma de olhar para este provérbio, que eu penso que é a forma de olhar que muita gente tem. Eh, Realmente, a verdadeira falha, se podemos continuar a utilizar o termo, é realmente que o facto é observar que, podendo utilizar o espeto de pau em vez aquele que seria o de ferro, ou aquele que seria o adequado profissionalmente, não sermos valorizados ou Hum. notados por isso. E realmente a falha está aí, né? É olhar um bocadinho mais para este lado da vida, eh, que não é a nossa profissão. Portanto, não estando aqui a fazer um ataque ao lado profissional, até porque aqui temos dois bons exemplos de pessoas que adoram aquilo que fazem, não é? Mas, Parceiros, eh, é verdade. mas de alguma forma, achamos por bem que não devemos ser definidos apenas por aquilo que fazemos profissionalmente, mas por muito mais, não é? Por aquilo que somos como em contextos diferentes, com aquilo que somos a nível de caráter, nomeadamente de criatividade, de espontaneidade. Portanto, dar asas mais para que aceitemos mais a possibilidade não só de usar o espeto de pau, mas usar muitos outros, porque as coisas não têm que ser vistas assim, como a falha estando em não ser profissional a toda a hora, não é? Porque isso Pois. não tem que ser assim, não é? Não temos que realmente olhar para as nossas vidas e para a nossa sociedade em geral, como sendo uma sociedade e esta sendo uma vida só de desempenho e de profissionalismo onde o erro não é permitido, onde a falha é olhada Hum. com desconfiança, não é? E Uhum. pronto, eu penso que esta é uma boa perspectiva para para abrir horizontes para este provérbio, não é? E penso que Pois, sim, sim, se calhar ficarmos um bocadinho então com estes vários olhares, apontamos aqui em várias direções, na sim, verdade, não é? Aqui no nosso episódio de hoje. E sim, haveriam outras formas ainda, muitas outras formas de poder olhar para este provérbio. Mas sim, foi estas que nós selecionámos, e dentro existir muitas outras. Então, sim, até breve, e assim, um abraço também a sim. todos, e, Até e breve, até, Nuno. Um abraço também para ti e para todos aqueles até um próximo episódio, que nos pois, vão e vendo acompanhem-nos. e Sim, aqueles que um virão abraço, novos. claro, um abraço Um então, abraço, e Nuno. Adeus, obrigado, então. Até à até próxima. até a próxima.